Estou aqui com Gabriel Wickbold. Gabriel, me conta, por favor, como nasce essa obra tamanha em você. Que lindo falar assim, obrigado pelo carinho. A arte ela é um lugar especial, necessária e que não está numa relação com o que o público espera, mas na nossa extrema necessidade de fazer, né? E eu acho que eu sempre fui um cara que tive muita vontade de fazer as coisas, vontade de colocar para fora o projeto, vontade de estruturar uma coisa que fosse física a partir de uma ideia criativa, assim. Outra parte que eu fui gostando de desenvolver no processo foi de dominar realmente todas as etapas do que eu precisava executar para chegar no resultado final, né? Seja pintar o modelo, seja enrolar o modelo, isso tudo também saiu da minha mão, né? Da mão do artista, que eu acho que é um lugar muito importante, que respeita realmente essa capacidade, essa limitação que cada um tem, né? Tipo, do que você é capaz de fazer, o que não é capaz de fazer. Vai ficar bom ou não vai ficar bom, mas vai ficar do seu jeito. Eu vim de uma família que é muito profissional, empresarial. Meu pai era o CEO da Wickbold na época que eu estava na minha formação ali, garoto, adolescente, e ele sempre acompanhou minha empreitada artística de uma forma muito passional, assim. E eu comecei, na verdade, nas artes, a escrever poesia por causa dele. Eu encontrei uns poemas que ele tinha feito quando ele era adolescente. Os poemas falavam sobre o corpo e tinha uma estética e uma forma muito dele de fazer aquilo. E eu tinha 12 anos de idade e ele me ensinou a escrever poesia. E aquilo virou uma brincadeira de pai e filho. E eu comecei a escrever poesia e ele começou a me ensinar como fazer, como rimar e como contar histórias. E eu comecei a converter o meu universo infantil de uma criança em poemas. E isso virou um livro. E com 13 anos eu lancei um livro junto com meu irmão. A gente começou a fazer nós dois e a gente lançou um livro chamado Dois Irmãos. E a gente começou a dar palestra em escola de criança para falar como era o nosso processo de observação do universo infantil e como que a gente traduzia aquilo na poesia. Da poesia eu fui para a música, comecei a compor, tocar, me envolver muito com essa parte de quero fazer minhas músicas, ter a minha banda, gravar um disco. E aí dos meus 13 anos até os meus 23 anos eu fui totalmente dedicado à música. E meu pai, nos meus 16, 17 anos ali, na posição dele de empresário, me convencia o tempo todo, não, você tem que trabalhar na Wickbold, é um lugar incrível, o meu trabalho é extremamente criativo, um dia eu trabalho com marketing, outro dia eu trabalho com vendas, e você vai ver, você vai gostar. Aí eu falei, pai, eu sou artista, meu negócio é arte, eu quero fazer essas coisas. Ele falou, você quer ser artista? Então beleza, eu vou te dar o melhor estúdio de música. Só que você vai ter a responsabilidade lá de gravar os melhores artistas da música brasileira. Você vai transformar esse lugar na sua forma de viver, na sua forma de existir. E é essa casa que a gente está aqui hoje, que ele me deu em 2001. Entendi. Então essa casa está fazendo 20 anos e nela aconteceram todos os meus processos de criação. Quando eu tive contato com tua obra, lá na galeria, onde eu vi, o primeiro contato que eu tive com você, a impressão que eu tive foi de avassalador, assim. Eu queria entender essa loucura toda. Eu acho que houve uma ansiedade, uma necessidade, uma vontade sobre-humana em fazer o meu trabalho dar certo. Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos de idade, ele tinha me dado esse trunfo, esse presente, essa libertação, vamos dizer assim, para seguir a minha história. E dentro daquele grande poder que ele me deu, veio uma grande responsabilidade. E através dessa responsabilidade, veio um foco e uma obstinação muito grande no meu processo. Então, eu comecei a construir séries, obras, fórmulas, entender a mim mesmo, o meu processo criativo, e retornando sempre para um lugar muito especial de que eu estava querendo fazer o melhor para mim mesmo, não para agradar um público ou para agradar uma audiência.
E eu acho que é nesse lugar que o artista consegue encontrar a originalidade, né? Que é na origem, é para dentro, né? É lá dentro que está o lugar onde nós somos seres únicos, que temos nossas capacidades, nossos defeitos. E é nessa fome, nessa vontade que é maior do que a gente, que existe o lugar do extraordinário. E um mergulho profundo na minha história, assim, na minha capacidade, na minha dor, no que eu sentia. Claro. E usando a arte como a minha válvula de escape de sempre. Então, você olhar hoje, tem 16 anos de trabalho reunidos em séries que vivem e acontecem mais ou menos a cada 2 anos, uma grande exposição de uma série. E hoje você coloca elas todas numa linha cronológica, existe uma evolução pessoal e espiritual muito grande, acompanhando a visão técnica do trabalho, e que cada vez mais o trabalho quer ser mais simples. Quando você comenta tem uma grande ligação espiritual, você fala do que, essencialmente? Eu acho que a arte ela transita num lugar sensível que é uma outra camada da nossa existência. Ela não é essa mesma frequência. A gente pode chamar de inconsciente coletivo, a gente pode chamar de tendência, mas o artista ele está lendo uma frequência que está ainda neste lugar e um pouco acima dele. E quando a gente começa a transmutar uma criação, né, tirar ela de um lugar Sim. da ideia e colocá-la num lugar físico, existe uma vibração na forma de executar que eu não sei te explicar. Eu não sei tangibilizar, eu não sei colocar no papel. Ela só acontece. Ela é mágica, de uma certa forma. Então, quando a gente coloca a espiritualidade com a mágica, com essa sensibilidade atrelada a uma estética muito forte, né, uma forma visual muito forte, imagens que têm um impacto e você... Peraí, você toma primeiro um choque, depois quando você vai descobrindo as camadas do que ela quer dizer e por que ela tem aquela forma, aquela estética, aquele processo criativo, eu fui alinhando cada vez mais todos os passos dentro da minha produção para que todo ou qualquer processo que eu executasse em cima de uma obra tivesse diretamente ligada ao tema e o texto do que eu estava querendo dizer. E eu nunca quis que o meu trabalho afastasse o público. Eu sempre quis seduzir o público para dentro do meu trabalho de uma forma muito simples, para então contar uma história que fosse envolvente o suficiente para ele também conseguir se relacionar. Entendi. Eu não gosto da arte que ela te expulsa, que ela não te faz ser inteligente o suficiente para entender. Eu gosto da arte que é o mais simples e o mais fácil e que todos podem entender e que a ideia se coloca num lugar só, nossa, que simples, como que eu não pensei nisso antes? Então, o meu lugar... Perfeito. Do que eu sinto que para mim é genial, do que como eu me atinjo no lugar que eu falo, nossa, é isso. É quando é o mais simples possível. Nada, faz um favor, põe o seu corpo na mesma posição, só que pro outro lado. Muito do meu trabalho acontece no erro, né? Exato, o erro por é um isso lugar muito importante para a criação, assim, porque quando a gente se permite errar e a gente se liberta, né, do que a gente acha que pode dar certo, ou que acha que pode funcionar, esse é o principal erro do artista, né? Porque there is no shortcut. Entendi. Não existe um atalho, né? Se a pessoa perguntar assim, como você chega daqui até ali? Não existe um atalho, existe uma jornada, né? Claro. E nessa jornada existem encontros muito especiais com fórmulas e aprendizados, que é uma coisa que eu adoro fazer também. Cada série minha, aprender a fazer alguma coisa nova no processo. Exato. Então, se eu estou pintando, na próxima eu estou iluminando, se na outra eu estou fazendo uma instalação, na outra eu estou voltando para a fotografia. Mas eu acho que esse lado espiritual, quando a gente começa a falar sobre isso, levanta uma bandeira muito grande assim para minha forma de existir, assim, né? A gente tem uma luz própria, né? Cada uma das pessoas Sim. é capaz de emanar, e quando a gente se vê vivendo o nosso propósito de vida e a gente enaltece a nossa energia no que a gente realmente sabe fazer melhor e canaliza a nossa força para aquele lugar, não importa o resultado. Importa a nossa existência, né? A gente tem uma vida eterna no presente, eterno agora, Claro. né? A gente vive numa sociedade que o tempo inteiro a gente pode durar um segundo, né? Nosso post, ele dura um segundo e o tempo inteiro aquilo está acontecendo de uma forma que não é real, é uma outra velocidade. E a arte não é esse tempo, né? A arte precisa de um outro processo de maturação.
Esse aqui já é um outro processo completamente diferente, né? O rosto craquelado com guache e a partir dele, em cima dele, vários elementos da natureza que compõem essa relação entre o homem e a natureza. A série chama Naive e fala que o homem se acha superior à natureza, que pode tirar de forma indevida, e na verdade o homem é ingênuo por se achar superior. Então existiram esses momentos de revolta, né? Nessa época também teve o Black Lives Matter, né? Então também acabou se refletindo nessa coisa do M, né? Que era um símbolo que separa os dois lados que estavam só de somos, e o M significa a mão, o manifesto, né? O medo, a menina, a morte, a mãe. E o silêncio está diretamente ligado a bloquear todo esse ruído do mundo. Seja os problemas que você tem com a sua família, em casa, ou as contas que você tem para pagar, ou as coisas que você gostaria de ter e você não tem, suas ansiedades, suas dores, seus traumas. Tudo isso são ferramentas que você pode converter em arte. Mas se você estiver sufocado por esse som, por esse ruído, você não consegue ouvir a sua voz dentro para você poder falar, né? Então escutar o que a sua voz quer dizer é o principal. E isso só vai acontecer no seu silêncio, né? Escutar essa voz interna da sua intuição. Mas o meu lugar ainda, que é além desse, sempre vai ser o espiritual. Esse é Gabriel É Vicky o processo de uma grande evolução espiritual e o amor pelo que a gente faz. Com certeza, sempre.